Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um estudo que foi muito importante nos anos recentes, que foi realmente um trabalho que mudou conduta na prática clínica, que é o CREATE-X. E esse trabalho aqui, como o nome já diz, ele trata sobre o uso da capecitabina em doença residual após quimioterapia neoadjuvante. O estudo foi publicado no ano de 2017 na New England. E para a gente contextualizar essa questão, a taxa de resposta patológica completa em tumores HER2 positivo, que vai ser a população do nosso estudo aqui, ela varia ali entre 13 e 22%. Lembrando aqui que considera hormônio positivo e negativo. E a ausência de resposta patológica completa após uma quimioterapia, por exemplo, ACT, que é uma das mais conhecidas, e principalmente no grupo triplo negativo, já sabe-se que esse grupo que não tem a PCR, a resposta patológica completa, tem um prognóstico pior. E a droga principal aqui do estudo, a capecitabina, é um derivado do fluoracil, né? É um fluoracil oral, que é muito utilizado em tumores gastrointestinais. E até a publicação desse estudo aqui, via de regra, era utilizado em segunda linha em pacientes metastáticas, né, aquelas pacientes que apresentavam falha ali do tratamento com taxano ou antracíclico. Então, o estudo aqui teve como objetivo avaliar eficácia e segurança da capecitabina na doença residual após quetenel em pacientes HER2 negativo. O endpoint primário era a sobrevida livre de doença e endpoint secundário a sobrevida global. Em resumo aqui, o desenho do estudo, os pacientes faziam quimioterapia neoadjuvante, eram submetidas à cirurgia e aquelas que não apresentavam resposta patológica completa eram randomizadas para fazer capecitabina ou para não fazer mais terapia quimioterápica, que era o grupo controle, que era o grupo padrão, né? Até a publicação desse trabalho, a quimioterapia era feita toda antes e fim de papo. A proposta aqui era acrescentar capecitabina ao tratamento daquelas pacientes que não respondiam completo. O estudo foi multicêntrico, né, feito no Japão e na Coreia do Sul, aberto, randomizado e fase 3. Foram incluídas pacientes de 20 a 74 anos, né, ECOG 0 ou 1, estadio clínico de 1 a 3B, então aqui tinha axila negativa, tinha axila positiva, HER2 negativo, mais uma vez, obrigatoriamente fazer quimioterapia neoadjuvante, poderia ter antracíclico, taxano ou ambos, e obrigatoriamente para a paciente ser incluída, ela não poderia ter resposta patológica completa após quetenel. E aqui eles utilizaram os critérios do NSABP, que é a paciente que ficava residual com apenas doença in situ, ou seja, apenas doença in situ residual era considerada resposta patológica completa. Então aqui o principal era a doença invasiva. Então, se ao final da quimioterapia a paciente fazia cirurgia e na peça cirúrgica não tinha nenhum componente invasivo, essa paciente era considerada como resposta patológica completa e nesse caso não era incluída aqui no estudo. Foram excluídas as pacientes com câncer de mama bilateral, que apresentavam outros tumores malignos ou tumores sincrônicos e pacientes que fizeram tratamento prévio com fluoracil oral. Randomização 1 para 1, um grupo fazia capecitabina, o outro grupo não fazia capecitabina. O método de minimização, né, que a gente pode até considerar como uma estratificação, era o status de receptor de estrogênio, positivo ou negativo, idade maior ou menor que 50 anos, uso ou não de taxano, o status axilar, se N0, se 1 a 3 linfonodos ou 4 ou mais linfonodos, uso de fluoracil e a instituição participante. Em relação à hormonioterapia nas pacientes pré-menopausa, era preferido tamoxifeno por 5 anos ou toremifeno, que a gente não vê muito aqui no Brasil.
tamoxifeno por 5 anos. O bloqueio ovariano é somente se indicado pela equipe assistente, não era obrigatório. E nas pacientes pós-menopausa, ou inibidor de aromatase ou tamoxifeno por 5 anos, e era permitida a concomitância com a capecitabina da hormonioterapia. A capecitabina era feita via oral, na dose de 1.250 mg por metro quadrado de superfície corpórea, 2 vezes ao dia, entre os dias 1 e 14, feito a cada 3 semanas esse esquema. Fazia durante 14 dias, a cada 3 semanas, e isso era feito por 6 a 8 ciclos. A radioterapia era feita antes ou após a randomização, isso não era indiferente, porque a indicação da radioterapia independia do uso ou não da capecitabina, e não era permitido outras drogas anticâncer, né, entre aspas, outros quimioterápicos, até qualquer recidiva. E partindo para os resultados, 910 pacientes recrutadas, dessas 887 foram incluídas para análise, aí algumas retiraram consentimento ou não preencheram critério, enfim, mas foram 887 incluídas para análise. A maioria ali, quase o dobro dos pacientes, foram de origem japonesa e o restante da Coreia do Sul, e o período ali de fevereiro de 2007 a julho de 2012. Grupo capecitabina 443 pacientes, grupo controle 444. Aqui a gente vê que a média de idade, né, aqui as características bem balanceadas entre os grupos. Idade média de 48 anos, maioria das pacientes eram pré-menopausa, IMC médio ali quase 23, né, pacientes, você vê que as pacientes ali orientais tendem a ser mais magras do que as nossas aqui. Média do tumor, de tamanho tumoral, a maior parte deles T2. A gente vê que quase 70% das pacientes tinham receptor hormonal positivo. Mais de 90% fizeram antracíclico e taxano, seja de forma sequencial, que foi a maioria aqui, mais de 80%, ou concomitante. Mas aqui é importante frisar que praticamente a totalidade da quimioterapia era antracíclico e taxano, e em sua maioria de forma sequencial. Aqui a gente vê que a maior parte dos pacientes tiveram linfonodos comprometidos, né? Seja de 1 a 3 ou 4 ou mais, mas aproximadamente 40% N0, o restante axila positiva. Terapia endócrina está batendo aqui com a quantidade com a porcentagem de receptor hormonal positivo, né? Quase 70% de terapia endócrina. Radioterapia, um pouco mais de 70% também das pacientes fizeram. Uma análise interina realizada em janeiro de 2010 do Comitê de Segurança, né, após as primeiras 50 pacientes tratadas com capecitabina, foi recomendada a extensão de 6 para 8 ciclos de capecitabina. Então, ao total, ao final do estudo, foram 159 pacientes tratadas com 6 ciclos, dessas 58% finalizaram com dose completa, 18,2% descontinuaram, e 283 pacientes fizeram 8 ciclos de capecitabina, e dessas 37,8% finalizaram com dose completa e 25,4% descontinuaram o tratamento. A gente vê que o aumento do número de ciclos de capecitabina reduziu a porcentagem de finalização com a dose completa e aumentou a quantidade de pacientes que acabaram descontinuando o tratamento. Lembrando que esse comitê realizou uma recomendação, não foi obrigatório, tanto é que depois de 50 pacientes tratadas, aí mais de 100 fizeram ainda 6 ciclos, apesar da recomendação do comitê de fazer 8. Então não foi uma obrigatoriedade, foi uma recomendação. O estudo foi finalizado de maneira precoce e isso foi especificado em protocolo. Por quê? Porque o endpoint foi alcançado muito cedo, que foi a sobrevida livre de doença.
após um follow-up médio de 3,6 anos, percebeu-se, né, que a capecitabina estava fazendo muito bem aos pacientes. Então, do ponto de vista aí, ético, né, foi encerrado o estudo para que fosse oferecido a todo mundo. Então, sobrevida livre de doença, a gente vê aqui em 3 anos, o que está em azul é a capecitabina, o que está em laranja é o grupo controle. Em 3 anos, 82,8% versus 73,9% de sobrevida livre de doença. Em 5 anos, 74,1% versus 67,6%. Um hazard ratio de 0,7, intervalo de confiança ali abaixo do 1, com P significativo. Quando a gente vai para a sobrevida global, vantagem também da capecitabina, 94,88,9 em 3 anos. Em 5 anos, 89,2 versus 83,6, P significativo, hazard ratio de 0,59. Quando a gente vai olhar aqui o grupo do triplo negativo, a gente vê que essa vantagem da capecitabina foi ainda maior. O hazard ratio de 0,58 e aqui quase 70% para o triplo negativo de sobrevida livre de doença para o grupo que fez capecitabina versus 56% para o grupo controle. Vantagem também sobrevida global, 78,8% para a capecitabina, 70,3% para o grupo controle, com hazard ratio de 0,52. A gente vê isso aqui em gráfico. O gráfico que está circulado em amarelo ali, que é da população geral do estudo. Quando a gente vai ali para a direita, que está circulado em verde, que é o grupo triplo negativo, como há uma separação das curvas ali da capecitabina e do controle, mostrando que nesse subgrupo triplo negativo o papel da capecitabina é muito mais importante do que no geral. Aqui a gente vê em sobrevida global um comportamento semelhante das curvas, uma separação das curvas, mostrando o benefício maior no grupo triplo negativo. E quando a gente vai avaliar o grupo luminal, sobrevida livre de doença para a capecitabina 76,4 e o grupo controle 73,4, e o intervalo de confiança, eu destaquei ali em vermelho, que ele cruza o 1. Então, do ponto de vista estatístico, não foi relevante. Sobrevida global, de maneira semelhante. Numericamente, a capecitabina tem vantagem, 93,4% versus 90% para o grupo controle. Mais uma vez, o intervalo de confiança destacado em vermelho, que ultrapassou o 1. Então, do ponto de vista estatístico, sem relevância. Aqui a gente vê isso que eu acabei de falar resumido nesse forest plot. O que está circulado em verde ali, aquela linha horizontal mais de baixo, que representa o grupo, a população geral do estudo. A gente vê que esse intervalo não toca a linha vertical do 1, que mostra que tem benefício do ponto de vista global. Olhando para cima, a gente percebe que o que faz esse benefício, o que mostra esse benefício global, o que contribui de forma muito evidente, é o subgrupo triplo negativo, que a gente vê ali, que está um pouquinho ainda mais distante do 1 do que o grupo global. E o que eu destaquei com a seta vermelha é o subgrupo de receptor hormonal positivo, que a gente vê que ele toca aquela linha vertical, ultrapassa o 1, né? São as informações que a gente já tinha dado, mas agora no forest plot, mostrando a importância do subgrupo triplo negativo. Em relação aos efeitos adversos, a mais incidente é a síndrome mão-pé, em 73,4% dos pacientes que fizeram capecitabina, e 11,1% esse efeito foi de grau 3 ou 4, né, um grau mais importante, diarreia grau 3 ou 4 em 2,9% dos pacientes, e neutropenia grau 3 ou 4 em 6,3% das pacientes. A gente vê que, claro, a capecitabina é um tratamento quimioterápico que traz consigo efeitos colaterais, principalmente aqui a síndrome mão-pé. Para a gente finalizar, a capecitabina mostrou benefício de sobrevida livre de doença e sobrevida global nesse estudo, principalmente no subgrupo triplo negativo. Aqui eu destaco que foi uma análise pós-hoc, ou seja, não havia sido planejada essa análise do subgrupo triplo negativo, mas os autores fizeram e demonstraram, né? Não tem o mesmo peso estatístico, digamos assim, daquela conclusão que foi pré-estabelecida lá no desenho do estudo, mas o fato é que salta aos olhos aqui o gráfico do triplo negativo.
Esse estudo teve como população pacientes que tinham prognóstico desfavorável, ou seja, aquela que já foi feita quimioterapia e não teve resposta completa. Então, a chance desses pacientes terem algum benefício, né, eles selecionaram um subgrupo já do prognóstico ruim. Então, a chance de demonstrar estatisticamente o benefício nesse subgrupo é maior do que um subgrupo de um bom prognóstico. Então, o paciente que tem uma sobrevida livre de doença de 99% sem o tratamento, você propõe um tratamento para essa paciente que tem a significância estatística, você precisa de um grupo de pacientes gigantesco. E aqui não, aqui o grupo era de pacientes que fizeram quimioterapia neoadjuvante, em sua grande maioria com antracíclico e taxano, e que não respondeu completo, né? Então teve essa questão que os autores chamaram a atenção na discussão do artigo, mas o fato é que esse subgrupo mostrou benefício, né? Eles discutem também o cronograma ideal da capecitabina, defendem que esse jeito que foi feito é um jeito que estimula a atuação da capecitabina, né? Fazer primeiro antracíclico e taxano, que de alguma forma eles podem induzir uma enzima que ativa a capecitabina, e por isso que tiveram um sucesso, digamos assim, do uso da capecitabina nesse estudo. E alguns estudos não mostraram o benefício de capecitabina, já tinha sido tentado, mas a capecitabina associada à quimio, e desse jeito não mostrou benefício. Aqui, quando fez primeiro a quimio, e nas pacientes que não responderam completo, complementar com a capecitabina mostrou benefício. Efeitos adversos, o mais importante é a síndrome Montpé, como eu acabei de falar no slide passado, quase 75% da população tem algum grau de síndrome Montpé. E do ponto de vista prático, capecitabina em doença residual pós-químio nos triplo negativos, né? Apesar desse estudo só ter excluído o HER2 positivo e ter incluído o receptor hormonal positivo, do ponto de vista prático o que a gente vê é que oferecer capecitabina após quimioterapia neoadjuvante que não teve resposta completa no grupo triplo negativo. Até porque essa informação de resposta completa ela tem uma implicação prognóstica bem definida no triplo negativo e não no luminal, né? Até porque a gente percebe que a grande maioria dos tumores luminais não vão responder. Apesar de ter sido uma análise pós-hoc, a gente viu que no subgrupo de hormônio positivo ultrapassou o intervalo de confiança, então não teve significância estatística. Então aqui a mensagem triplo negativo QT-NEL, tá? Porque se a gente não manda o paciente para fazer QT-NEL, a gente não tem a informação de se teve ou não resposta patológica completa e a gente não oferece ou não pode oferecer para ela esse benefício da capecitabina. A gente vê que melhora a resposta, melhora a sobrevida livre de doença e melhora a sobrevida global. Então, paciente com tumor triplo negativo, sempre pensar em neoadjuvância para que você possa ter essa informação, se teve ou não resposta patológica completa e se a sua paciente vai ser ou não beneficiada do uso da capecitabina. Então era isso que eu tinha para falar, ficou um pouco longo, mas é um artigo muito importante e obrigado pela atenção e até a próxima.